Para quem não sabe, eu sou a Neia, sou assessora de casamentos e hoje a gente vai falar de como planejar a cerimônia do seu casamento. Planejar a cerimônia, na verdade, quando eu penso que eu vou planejar a cerimônia, eu já estou planejando todo o casamento. Então, a gente tem que começar meio que por esse caminho. Por quê? O primeiro ponto que a gente tem que definir é onde será essa cerimônia. Se será um casamento na igreja, se será um casamento no mesmo espaço que você vai se casar, ou seja, na parte da recepção, ou se você pretende se casar somente no cartório. Cada uma desses três espaços requer um planejamento diferenciado. Por exemplo, se você pretende se casar na igreja, então, caso você queira fazer a festa, você tem que pensar que a sua festa tem que estar próximo à sua igreja. Não adianta você querer casar aqui em São Paulo e fazer a igreja em Jundiaí, a festa aqui em São Paulo. Não tem muito sentido. Claro, entre um bairro e outro, tudo bem. Não tem problema. Mas é muito importante que a gente entenda onde vai ser essa cerimônia. Entendendo onde vai ser essa cerimônia, a gente também tem que entender quais são as regras e normas de cada espaço. Por exemplo, quando a gente pensa no casamento no cartório, que é o casamento civil, a gente tem um prazo para dar entrada no processo civil. A gente tem as regras do processo civil, a gente vai falar um pouquinho mais para frente ainda nessa live sobre isso. Mas existem normas. Quando a gente pensa que vai casar no mesmo espaço que vai realizar a festa, também tem normas. Em relação à capacidade, em relação ao horário, às vezes você vai optar por casar no mesmo espaço e isso desconta o horário da festa, ou não, ou o espaço pode te dar uma hora a mais para você fazer a festa, para você fazer a cerimônia. Ou seja, tudo depende desse início do planejamento. É uma parte muito essencial você entender e definir o que é primordial para você. Quando você pensa em se casar, onde você se vê casando? Onde você se vê entrando? É numa igreja? É no cartório? É no salão? A partir daí a gente começa todo o seu planejamento. Então é muito importante que vocês levem em consideração o espaço e as regras. Por quê, né? Por que eu tenho que pensar sempre em regras de casamento? Cada espaço que você vai se casar tem normas. Por exemplo, se você vai se casar na igreja, uma igreja católica tem ou não que ser batizado? É uma igreja evangélica, eu tenho ou não que congregar junto com eles? Com a parte da igreja que eu vou me casar? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Uma vez que você fecha o casamento, reserva a data nesse espaço, você já está assumindo um compromisso. Assumiu esse compromisso, você tem que arcar com isso. Ou seja, vou me casar na igreja, mas quero que meu cachorro entre na cerimônia. A igreja permite? Não permite. Então, entenda o que é primordial para você e defina esse local. Eu vi aqui que já teve uma pergunta. A Malu falou que quer casar na praia. Outro negócio que assim, para você casar na praia, se for casamento pé na areia, primeiro que a gente tem que pagar uma taxa para a prefeitura. Como que funciona? A gente vai fazer o projeto do seu casamento, onde esse casamento vai ser, se é um espaço que tem pé na areia, sei lá, um hotel, um restaurante, um espaço para eventos, e fechar esse espaço. A partir do momento que a gente fecha esse espaço, a gente define que vai casar na areia, a gente vai fazer um projeto para a prefeitura local. Então, independente de que praia você vai se casar, você precisa fazer esse processo. Dentro desse processo, o que você precisa colocar? Qual espaço da praia que você vai utilizar, quantidade de convidados, para que essa prefeitura ela emita um boleto para você efetuar o pagamento e reservar um espaço da praia. Claro, a praia é um local público, ainda pode acontecer de pessoas passarem, andarem ali no meio da sua cerimônia, mas aí a gente conta com bom senso e com a parceria de todas as pessoas, até mesmo as que a gente não conhece. Casar na praia é isso, mas você sempre tem que tomar cuidado e fazer essa solicitação para a prefeitura.
Então, o espaço ele precisa estar reservado, você precisa fazer essa pré-reserva, efetuar o pagamento da taxa. Para quê? Para que no dia do seu casamento você não tenha problema com fiscalizações. É muito difícil, de repente, chegar um fiscal lá e pronto, acabou o casamento. Fazemos o quê? Vai casar de novo? Não vai. Então, precisa. Por isso que o primeiro passo na hora de você pensar em planejar o seu casamento é escolher o local da cerimônia, onde você se vê casando. E a partir daí, a gente começa a fazer todo o restante do planejamento. Tomar uma água, né? Tá calor. Bom, vamos lá. Quando a gente entende onde será esse casamento, a gente também precisa definir quem fará o casamento. Por exemplo, se você vai se casar no cartório, Juiz de Paz, se você vai se casar na igreja, um líder religioso, seja um padre, um pastor, um monge, seja lá qual for a sua religião, um líder que está à frente a isso. Se você vai se casar no espaço, no buffet, de repente um padre, um pastor ou um celebrante, ou ainda tem aqueles noivos que são mais tranquilos, mais arrojados e querem que um amigo, uma pessoa muito querida, um pai, fale algumas palavras ali. Então, definimos onde será esse casamento. Próximo passo, definir quem fará a cerimônia desse casamento. Por quê? Novamente, eu volto a falar das regras. Uma vez que você opta em casar numa igreja católica, você não pode colocar um pastor para fazer essa cerimônia. Uma vez que você opte em realizar um casamento no buffet, você não vai conseguir levar um casamento, um padre apostólico romano para fazer o seu casamento. Cada espaço que você definir tem uma regra. Então, antes de você pensar, antes de você planejar o seu casamento, pensa nessas regras. Veja se você está confortável em aceitar essas normas e trabalhar o seu planejamento em cima dessas normas. Quando a gente pensa em quem celebra o casamento, se você quer, por exemplo, a bênção do padre, provavelmente você vai ter que casar na igreja católica. Não dá para você fazer em outros espaços, porque os padres, no geral, não são autorizados a realizar cerimônias fora da igreja. Quando você já leva seu casamento para a igreja, como eu disse, você tem normas da igreja para seguir. Seja compartilhar decoração, seja ter alguma conversa com padre, pastor, seja fazer cursos, enfim. Entenda tudo isso antes de fazer essa contratação. E também, como eu disse, antes de fazer a contratação dessa pessoa que vai realizar sua cerimônia. Próxima dica que me perguntaram, na verdade, é como que a gente pensa no efeito civil. Eu não sei, a gente nunca sabe até onde vai o vídeo ou quem me perguntou, eu não conheço essa pessoa, então eu vou fazer uma resposta bem geral. Casamento, a gente tem várias formas, na verdade, de se casar. A gente pode fazer uma cerimônia simples e que nem tenha efeito. Porém, caso você queira ter o efeito civil no seu casamento, que é quando você se casa oficialmente perante a lei, algumas normas têm que ser seguidas. Eu acho que hoje a palavra que vai rezar aqui a nossa live é normas. Porque a parte da cerimônia de casamento tem muitas normas que a gente precisa seguir. Então, uma vez que você decidiu fazer o casamento com efeito civil para se casar também perante a lei, você tem a opção de fazer esse casamento civil no cartório ou você tem a opção de fazer essa cerimônia civil durante o seu processo de religioso ou no buffet, como for o que você escolher. Caso você opte em realizar o casamento com efeito civil no seu buffet, ou, por exemplo, na igreja, não muda muita coisa no processo que você vai ter que fazer no pré-casamento. Como funciona? Pré-casamento, quando a gente tem que dar entrada no processo de casamento civil, como funciona? Você vai entrar, pega seu noivo, vai até o cartório mais próximo à sua residência
isso vai divergir um pouco, talvez, de acordo de onde você mora. Então, o que é a minha dica? Entre em contato com o telefone, coloca lá no Google, põe seu endereço, procura nas proximidades qual que é o cartório civil mais próximo de vocês. Pegou esse cartório? Liga lá. Oi, eu moro na rua tal, eu quero saber se vocês são o cartório que atende em minha região para um casamento. Eles vão te responder. Sim, somos nós, não somos. Passou isso, já te passaram essa informação? Já se informa sobre a documentação. No geral, o que você precisa levar para dar entrada no casamento religioso, para o casamento civil? Documento com foto, certidão de nascimento ou certidão de divórcio e 2 testemunhas. No geral, é isso. Como não existe uma regra geral para todos os cartórios, pode ser que algum cartório te peça um comprovante de residência, uma certidão de nascimento via atualizada. Então, é muito importante você fazer essa ligação antes para não perder a viagem. Muitas vezes a gente vai e perde a viagem. E 2 testemunhas precisam ir? Sim, precisam ir. É quando essas testemunhas, elas atestam que você e seu noivo estão se casando de livre e espontânea vontade. Então, essas testemunhas assinam com vocês esse pedido de casamento. O documento, vão rolar os processos internos do cartório, que é quando eles deixam o documento exposto para caso vocês já tenham sido casados, alguém reclamar. Então, assim, se chamam proclames. É uma parte burocrática um pouco chata e existe um prazo para isso acontecer. Ou seja, vai se casar com efeito civil em março. Quando que eu tenho que dar a entrada? Isso também varia de acordo com cada cartório. Mas, no geral, cerca de 60 dias antes, você já pode dar entrada nesse processo. O processo costuma durar 21 dias, ou seja, antes desses 21 dias do seu casamento, você tem que dar entrada para que você receba toda a documentação e no dia do seu casamento você não tenha nenhum problema. Próxima pergunta. Tem uma outra pessoa, eu anotei só o underline dela aqui, eu não anotei qual é o nome, não consegui ver. E ela me perguntou como que funcionam as normas religiosas. E isso vai variar muito de acordo com a sua igreja e a fé que você tem. Eu vou citar o exemplo da Igreja Católica, que costuma ser um dos mais chatinhos, vamos dizer assim, que ele exige um pouco mais dos noivos. Quando a gente vai se casar em uma igreja católica, geralmente, não é uma regra, como eu falei, cada espaço tem a sua, mas geralmente, o que a igreja pede? Para vocês enviarem a certidão de batismo para fins matrimoniais. Não é aquela que a gente tem guardada na gaveta, tá? Sabe? Aquela quando a gente se batizou, quando tinha 2, 3 anos e guardou. Não é essa. Você vai entrar em contato com a igreja que você foi batizada e solicitar uma certidão de batismo para fins matrimoniais. Eles vão emitir esse documento, você vai pegar esse documento e levar para a igreja que você vai se casar. Outro ponto que a igreja pede, geralmente, é um curso de noivos. A igreja evangélica, às vezes, pede uma conversa com o pastor, que é aquele direcionamento. Então, vai variar muito de igreja para igreja. Qual é a minha dica? Pense em se casar, por exemplo, na Nossa Senhora do Brasil. É o seu sonho? É o seu sonho. Bora lá. Vamos entrar em contato primeiro com a Nossa Senhora do Brasil e entender quais são as regras que você precisa para se casar lá. Então, pergunta qual que é a documentação, pergunta o que pode e o que não pode, se tem limitação de quantidade de padrinhos, se tem limitação de músicas. Tudo isso vai dentro do seu contrato com a igreja. E é importante você saber, porque às vezes é o sonho da sua vida entrar com o hino do Corinthians. E geralmente a igreja não permite. Então, você vai ter que abrir mão ou do hino do Corinthians ou da igreja. Tem que haver esse comum acordo. É importante para todo mundo. Então, entre em contato, só respondendo essa pessoa, entre em contato com a igreja que você pretende se casar, com o templo, e verifica quais são as regras e quais são as exigências que eles têm. Não existe uma regra, não existe uma ordem. Por exemplo, e também não existe ninguém que saiba tudo, viu?
Esse ano tenho um casamento budista e eu tive que estudar qual que era o processo do budista, assim, porque é muito diferente do processo do católico, que é muito diferente do processo do evangélico, que é muito diferente do processo que a gente faz no buffet. Então, cada processo é diferente. Se informem. Pensem sempre onde vai ser e transmita isso para a realidade do seu casamento. Vocês vierem olhando aqui pro lado, é onde tem minha cola, para eu saber quais são as perguntas, porque eu esqueço. Me perguntaram aqui. Acho que essa é a pergunta que eu mais recebi, sobre qual é a ordem correta de entrada dos padrinhos, dos pais e assim por diante. E aí, de novo, acho que não tem muito como fugir disso. Isso vai variar. Tem alguns espaços que nos limitam quantidade de entradas, tem alguns espaços que deixam livres, tem alguns espaços que limitam músicas, então não existe uma norma muito fixa. Existe o que a gente mais costuma fazer, que são dois tipos de entradas. Por exemplo, a entrada mais tradicional é aquela que entram primeiro o noivo com a mãe, depois os pais trocados, né? Porque o noivo vai entrar com a mãe, então entra o pai do noivo com a mãe da noiva e a fila de padrinhos. Depois, a criança, seja ela uma florista, uma plaquinha, aquilo que precede a noiva e, enfim, a noiva. Depois começam a cerimônia e em algum momento entram as alianças. Esse é o cortejo mais tradicional, ou seja, noivo, pais e padrinhos, depois criança, noiva, alianças. Tem uma outra versão que, assim, eu acho que hoje está sendo até mais utilizada, quando permitida, que é a entrada primeiro dos pais e padrinhos, depois do noivo, depois a criança, depois a noiva e finaliza nas alianças. Por que isso tem sido muito mais utilizado? Muitas vezes as pessoas estão conversando durante a cerimônia, os convidados chegam, ainda estão se habituando ao local, estão aqui de TTT, TGT, e o que acontece? Vê o noivo quando já está quase lá na frente, né? Tá quase lá no altar e a pessoa fala, o noivo! E não, né? O cara pagou, o cara investiu, o cara sofreu, porque o processo do casamento é um pouco mais complexo do que a gente às vezes imagina. E as pessoas nem veem, né? Tipo, só vê a noiva. Não é tão legal assim. Então, muitas vezes as pessoas estão optando em fazer esse novo estilo de cerimonial, que é quando entram os pais e os padrinhos primeiro, dá tempo do convidado se tocar, ficar quieto e prestar atenção. O noivo entra com toda a pompa da noiva, tão como a noiva. Então, assim, não existe uma regra, mas geralmente esses dois tipos de cortejos são os mais utilizados. Como eu falei, dá para variar isso de acordo com cada espaço. Algumas igrejas, por exemplo, elas têm cortejos fixos, então não tem o que mudar. Entenda, aceite e casem. Depois na festa, se tira, faz aí, brincadeira que vocês quiserem, mas se vocês optaram em casar em uma igreja, sigam as normas dessa igreja, não tem muito o que mudar. Deixa eu ver. Oi, Jaque. Oi, Lê. A Malu falando aqui que o cachorro é primordial. Eu conheço Malu, eu sei que, na verdade, a Isa, que é a cachorra da Malu, é primordial. Para Isa estar presente no casamento deles, é primordial que eles escolham um espaço que permita o acesso dos pets. Então, não adianta, depois que a gente fecha o casamento, falar, eu quero o meu casamento com o meu pet. Um grande exemplo disso, eu tenho um casal de clientes que, meio com essa pandemia toda, eles já estão morando juntos, tal. Quando a gente planejou o casamento, o sonho da vida deles era se casar na igreja. Então a gente fechou a igreja, fechou o local para recepção, fechou vários itens. E de repente, eles adotaram uma cachorrinha. E assim, a cachorrinha faz parte da família deles, da vida deles, eles são mega apaixonados. O que aconteceu? Eles querem hoje
levar a cachorra para a cerimônia, que eles queriam que a cachorra entrasse com as alianças deles, e a igreja não permite. Então, assim, de certa forma, eles estão abrindo mão de uma coisa que eles queriam. Claro, não era isso que eles queriam no início do planejamento. Mas se eles tivessem pensado nisso antes, a gente teria mudado. A Letícia, que era minha cliente, a gente já tinha pensado nisso também desde o princípio. A Pantera é a estrela do casamento. Ela vai estar no dia da noiva, ela vai estar na cerimônia, porque já era o sonho deles. Então a gente nunca nem colocou em questão casar em um espaço que não podia. A gente tem que levar em consideração o nosso sonho e as normas do espaço, e assim adaptar uma coisa à outra. Ainda bem, né, Malu, que a Isa é criança, ela não é um cachorro. Ela dorme com a gente, né? Então, ela não é criança. Ela é uma criança, ela não é um cachorro. A Pantera é dessas também, ela não é um cachorro, não, ela é uma criança. Porque eu já vi várias vezes a Letícia assim com ela, então não dá pra contar. Ainda falando de altar, de padrinhos, de organização, assim, eu acho que é uma das perguntas que eu mais ouço na vida e é uma das que mais me dá certo desespero na hora de responder. Quantos padrinhos é o ideal? Depende se eu falar da visão assessora 1. Mentira. Na verdade, não existe uma regra de quantos padrinhos seja o ideal. O que você tem que levar em consideração na hora de você escolher os padrinhos? Primeiro ponto, se o local que você escolheu, por exemplo, a igreja, ou você vai casar num buffet, se o espaço físico, a capacidade de quantidade de pessoas ali. Às vezes, a gente vai casar num espaço tão pequenininho e quer colocar 20 casais de padrinhos. Não dá. É desconfortável para as pessoas que você ama colocar elas todas assim, amontoadas. Ou, se você pensa realmente, o espaço é pequenininho e você quer colocar 20 casais de padrinhos, vamos pensar numa solução de repente eles não ficarem no altar, sentarem nas primeiras fileiras, a gente colocar umas cadeiras viradas. Então, existem soluções. Mas primeiro, pense na capacidade e no quanto os seus padrinhos vão estar ou não confortáveis. Segunda coisa que a gente tem que levar em consideração: as regras específicas do local que você vai se casar. Por exemplo, se você vai se casar na igreja, geralmente, pode ser que sim, pode ser que não, existe uma limitação de quantidade. Por exemplo, tem que ter 5 casais de padrinhos de cada lado. Esse é o máximo. Se isso está lá no seu contrato, se isso foi explicado pela pessoa responsável pela igreja, chega lá você no dia com 20 casais. Adivinha o que vai acontecer? No dia, gente, a gente não pode ficar triste, a gente não pode passar por problemas, a gente tem que alinhar tudo antes. Então, siga aquilo que está dentro do seu contrato. E uma outra dica, essa já é mais quesito assessoria, mais quesito organização. Leve em consideração o percentual, como se fosse um percentual de convidados. Por exemplo, se você tem 100 convidados e você quer chamar 10 casais de padrinho de cada lado, você tem 10 casais de padrinhos, 10 de cada lado. São 20 pessoas de cada lado, né? Casais. Mais o seu pai, a sua mãe, o noivo, a noiva. Eu tenho no altar 25, 26 pessoas. Isso sem contar as crianças. E eu tenho um total de 100 convidados. Entende que fica um pouco desproporcional? Entende que tem pouca gente vendo vocês? Isso porque, assim, o padrinho, a madrinha, os pais, eles chegam cedo. Quem é convidado, geralmente atrasa. Então, é bem provável que na hora de você começar o seu casamento, tenha o quê? 10 pessoas ali para assistir vocês entrarem. Porque o restante está tudo no altar. Então, leve em consideração. Calcula de acordo com o que você tem de estrutura também. Eu acabei de perceber que eu fiz a conta totalmente errada.
são 10 casais de padrinho de cada lado, o número é 40, né? Porque são 10 aqui, que totaliza 20 pessoas, 10 aqui, que totaliza mais 20. 40 pessoas, mais pais, mais os noivos. Desculpa, né? Ou seja, metade da sua festa estaria no altar. Isso não é interessante. Quando a gente pensa que metade da sua festa está no altar e não te assistindo, não fica confortável, parece que não tem ninguém no seu casamento. Parece que a gente errou o cálculo. Isso é uma dica extra, não é uma regra. Na verdade, em casamento, a gente sempre tem que pensar que não existe uma regra fixa. Existem regras do espaço, existem regras da igreja, que essas sim devem ser cumpridas uma vez que você aceitou e escolheu casar no espaço. Então, a gente acata as regras do espaço. Agora, se você vai se casar, sei lá, na praia e um celebrante que vai fazer a sua cerimônia, você consegue deixar ela mais flexível de acordo com o que você planeja para o seu casamento, certo? Mais um olhinho de água antes que eu morra. Finaliza numa última pergunta, que também recebo com frequência: quantas músicas eu devo escolher para o casamento? Conforme as entradas que você... Essa resposta é fácil. Conforme as entradas que você tem. Por exemplo, aquele primeiro cortejo que eu citei para vocês. Entrada do noivo, entrada dos padrinhos com os pais, entrada da criança, entrada da noiva e entrada das alianças. Só aqui são 5 músicas, são 5 entradas. Caso não, eu não tenho padrinhos, ou o noivo vai entrar na mesma música que os padrinhos, então você diminui uma. Além das músicas de entrada, vocês têm que levar em consideração as músicas de cumprimentos, se vão ou não ter. Acho que no momento a gente não está muito permitido para fazer isso, mas nos casamentos, tradicionalmente, geralmente a gente cumprimenta os padrinhos no altar. E para não ficar aquele silêncio do nada, a gente coloca uma música de fundo. Nesse momento você tem que calcular a música também. Saída das pessoas, saída dos padrinhos, saída dos pais, saída das crianças e saída dos noivos. Resumindo, vamos contar de novo: entrada do noivo, entrada dos padrinhos, entrada das crianças, entrada da noiva, entrada de alianças. Música para cumprimentos, música para saída e música para saída dos noivos. Geralmente, 8 músicas. Isso pode variar muito de acordo com o seu tipo de cortejo. Por exemplo, caso você tenha mais uma criança que vai entrar com a Bíblia, ou que vai entrar com algum elemento que vocês vão utilizar na cerimônia. Pode ser a cerimônia das areias, cerimônia das rosas, por exemplo, e você vai ter uma criança para começar, ou um adulto, seja lá quem você escolher, uma entrada desse item que seja importante para vocês. Aí a gente acrescenta a música, mas no geral, o padrão, vamos dizer assim, são 8 músicas. Caso você tenha aí os 20 casais de padrinhos, você sabe que não vai adiantar só escolher uma música para cumprimentar, você não vai ter tempo para fazer isso. Então, escolhe mais uma. Então, sempre você tem que calcular isso de acordo com o seu casamento. Então, planeja. Faz assim, vou dar uma dica extra, essa não estava anotada. Faz assim: vou me casar. Decidiu vou me casar? Faz uma lista de tudo. Tudo que é importante para vocês. O que é mais essencial ter na sua cerimônia? Vai anotando. Quem são as pessoas mais especiais que você queira que esteja lá, que são imprescindíveis? Anota isso também. Deixa tudo anotado. Com base desse papelzinho que você tem na mão, procura locais que se adequam ao seu casamento. Muitas vezes a gente tenta quebrar a cabeça para adequar a nossa realidade a uma igreja, a um buffet, a um isso, a um aquilo. Mas eu sou do time contrário. Eu sou do time que pensa que temos tantos espaços para realizar casamento hoje que vale mais a gente adequar esse espaço ao nosso sonho. O sonho é único. Então, leve em consideração aquilo que você quer para seu casamento, quer para sua vida. A gente, teoricamente, tirando aí Fábio Júnior, geralmente a gente casa uma vez só na vida. Depois a gente pode fazer alguma bodas, alguma festa de comemoração, mas é um único dia. Então, se priorize nesse momento. Pense naquilo que é importante. Pensou? Colocou no papel?
Vai lá, visita o espaço, visita o buffet, visita a igreja, fala assim, olha, é o seguinte, eu tenho 7 casais de padrinhos, tá tudo bem pra vocês? Tem limitação? Não, não tem. Ah, eu tenho sonho de entrar com a música tal, tá tudo bem pra vocês? Ah, não tá, então tá. Assim, vocês conseguem adequar esses espaços ao seu casamento. É o que eu dei de exemplo da Letícia, que é uma cliente que estava aqui, eu não sei se ela ainda tá. Sonho da vida dela era que a Pantera, que é a cachorrinha, estivesse na cerimônia. Então, a gente já começou o planejamento de tudo isso com base em temos que aceitar, temos que procurar um espaço que aceite a Pantera como nossa convidada especial. Era planejado. E isso deve ser levado em consideração para tudo. Eu tô dando exemplo do pet, mas assim, tem exemplos muito mais sérios. Por exemplo, eu tenho uma cliente, já casou, que o pai dela era cadeirante. Poxa, ela queria ser conduzida para o altar com o pai. Qual é o mínimo do mínimo que o espaço tinha que ter? Acesso, acessibilidade. Então não adiantava ser um buffet que ela teria que descer uma escada. Entende? Às vezes a gente fica quebrando a cabeça, mas na verdade é muito mais simples. Pensa o que é essencial para você. Procura lugares que aceitem aquilo que seja essencial para você. Claro, vamos ponderar aí, né? É essencial para você ter 100 casais de padrinhos. Gente, não sei nem onde você vai casar, você vai com 100 pessoas ali no altar com você. Mas tem espaço, tem espaço. Mas tenha sempre isso em mente. Se priorize na hora de você definir os itens do seu casamento. Não adianta chegar lá 2, 3 semanas do seu casamento, quando a gente está fechando tudo, e falar, mas eu queria isso. Quando a gente não pensou antes, quando a gente não planejou antes, quando o espaço não tem acessibilidade, não tem possibilidade de atender nosso pedido. Então, leve isso em consideração. Se priorizem, certo? Bia, você arrasa. Você me deixa linda toda vez que eu vou aí. Eu vou ver agora se tem mais alguma pergunta por aqui, porque eu respondi todas as que estavam na minha caixinha. Não, não tem. Nossa, gente, quanta gente acenou pra mim, eu não sei nem acenar de volta. Bom, gente, eu acho que eu esclareci todas as dúvidas de vocês referente a como planejar a sua cerimônia. Caso você ainda tenha ficado aí com alguma dúvida, me avisa, me manda um inbox, me manda uma mensagem, que com certeza eu faço ou um vídeo, ou eu te mando um áudio, ou eu te mando uma mensagem de volta para explicar. A gente tá num momento que eu percebo que os casais estão muito perdidos, né? E eu acho isso tão triste, eu acho que o processo de organizar o casamento é tão gostoso, não é à toa que eu vivo disso. É prazeroso. Então, não precisa ser chato, não precisa ser difícil. Sim, a gente está num momento atípico, mas não precisa ser sempre assim. A gente pode tornar essa organização o momento mais gostoso. Afinal, o dia do casamento geralmente é só um. O planejamento disso é de 3 meses, a 1 ano, a 2, a 3. Então, todo o processo tem que ser curtido, tem que ser muito prazeroso para vocês. Eu gosto muito de trazer isso para todos os casais que eu já atendo e eu queria muito que todo mundo soubesse disso. Se eu pudesse, eu levava isso, sei lá, infinito e além, para vocês entenderem o quanto é gostoso você organizar um casamento. Deixa eu ver o último comentário. Olha a Lê aí falando, foi exatamente o que eu fiz. Namorar durante 9 anos deu tempo para planejar tudo que os dois queriam. Exatamente, os dois no caso não, né? Os 3, porque a gente tá contando a Pantera, né, Letícia? Dá pra deixar ela de fora, não. E sim, Malu, tem várias coisas que já dá pra começar a pensar, né? Dá pra abrir um pouquinho mais a cabeça dos noivos e entenderem que nem tudo é difícil. Às vezes os noivos não sabem muito por onde começar, mas tendo esse direcionamento, entendendo que talvez seja alguns espaços, assim, a gente consegue ganhar. Obrigada por todos vocês que participaram, que mandaram mensagem, que estão aqui me aturando 8 e pouco da noite.
Fico muito feliz de todos que estiveram aqui. E em breve eu faço outra live. Eu vou pensar no novo tema. Se vocês quiserem, me mandem inbox, que aí eu mando o tema, abro de novo para perguntas, para esclarecer cada vez mais a cabeça de vocês, noivos, para que a gente não tenha BO no dia do casamento, não tenha BO nem no antes. Às vezes a gente precisa igualar tudo ali no comecinho, é um pouco mais complexo, para que no dia, na semana, no mês, a gente só curta todas as coisas boas que um casamento pode proporcionar. Obrigada pela presença de vocês, gente. Um beijão.